e cada um a repartir, compartilhar o dom que recebeu, e cada um a servir, a entregar o amor do nosso Deus, servir a Deus servindo aos outros, indo além e se dispor. Deus trabalha no pequeno grão, plantamos fé colhendo amor. Servir a Deus, servir aos outros, entregando seu amor, cumprir com zelo nossa missão, missão do reino, missão maior. Servir a Deus, servir aos outros, indo além e se dispor, e transformá-lo em nosso próximo, e do próximo um irmão. Boa noite, igreja, amados irmãos e irmãs, a todos que acompanham nossas transmissões. Nós estamos dando início a mais uma celebração aqui da nossa comunidade e ficamos muito contentes com a sua participação. Você é muito bem-vindo a se ajuntar a nós nesse tempo, onde iremos cantar louvores ao Senhor e iremos meditar em sua palavra. E a nossa oração é que o Senhor possa nos encontrar onde estamos e que Ele possa fazer com que esse encontro faça sentido para nossas vidas. E nós oramos para que você seja abençoado. Então, ache um lugar confortável para se sentar, aquiete seu coração e ore comigo nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por mais esse tempo que teremos na Tua presença, Pai, com nossos irmãos. E oramos, Senhor, para que o Senhor possa estar falando conosco, Pai, trazendo, Senhor, verdades importantes que precisamos viver. E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor seja engrandecido através desse tempo que teremos aqui, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por essa possibilidade, Senhor, de cultuar o Senhor, mesmo quando não podemos nos reunir como igreja, Senhor, juntos. E agradecemos ao Senhor, Pai, por essa noite e que o Senhor possa estar falando no nosso coração. Amém. Vamos adorar o Senhor juntos. Nada melhor do que estar nas mãos do Senhor. Quero estar nas mãos de Deus. Quero estar nas mãos de Deus, pois sei que tudo vem dele. Sem Ele nada posso fazer, mas com Deus tudo é possível. Coragem e fé não irão me faltar se os meus olhos estiverem firmados no Mestre. Meus passos em Deus, firmes no avançar, se os meus olhos estiverem firmados no Mestre. Devo estar nas mãos de Deus, incerta é a vida sem Ele. É navegar sem rumo, sem fé, mas com Deus
viver é preciso. Meus sonhos em Deus posso sim confiar, se os meus olhos estiverem firmados no Mestre. Meus fardos e dor posso nele enfrentar, se os meus olhos estiverem firmados no Mestre. Coragem e fé, coragem e fé não irão me faltar, se os meus olhos estiverem firmados no Mestre. Meus passos em Deus, firmes no avançar, se os meus olhos estiverem firmados no Mestre. Se no Mestre a minha vida firmada estiver, se no Mestre minha vida firmada estiver. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. Só Jesus pela cruz, forças da pedra angular, na aflição é Senhor, meu Senhor. Se lhe não posso a face ver, a sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre hei de nele confiar, sempre hei de nele confiar. Só Jesus pela cruz, forças da pedra angular, na aflição é Senhor, meu Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar, me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão, com todos que no céu estão. Só Jesus pela cruz, forças da pedra angular, na aflição é Senhor, meu Senhor. Na aflição é Senhor, meu Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque nós podemos cantar essas verdades que nós cantamos,
Nós podemos adorar o Senhor com essas verdades e podemos ter conforto do Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos contar com o Senhor. Em momentos difíceis, nós sabemos que você está no controle de todas as coisas, Pai. Nós cremos na Tua palavra, cremos no poder que há no nome do Senhor Jesus e nós adoramos o Senhor nesta noite, Pai, com essas canções, com esse tempo que vamos ofertar ao Senhor, Pai, e estamos ofertando. Muito obrigado, Pai, por esse momento de louvor e queremos também, nesse próximo momento que vamos ouvir a Tua palavra, pedimos, Pai, a Tua bênção sobre a vida do Dani, Pai, que vai nos abençoar nesta noite, Pai. No nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor, Pai. Amém. Amém. Obrigado, Fernando. E eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã. Se você tem aí sua Bíblia, acompanhe comigo aqui a leitura da palavra. Nós vamos meditar hoje no livro de Romanos, no capítulo 4, do versículo 18 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém. Que o Senhor aplique desde já a sua palavra aos nossos corações de acordo com a porção que nos é devida. E nesses pequenos versos que nós lemos, Paulo ele resume em poucas palavras um pouco daquilo que foi a vida de Abraão. E ele dá um destaque especial à postura de Abraão diante das adversidades que o separavam das promessas do Senhor. E é muito interessante a gente perceber que a fala de Paulo nos lembra que Abraão não deu lugar à incredulidade em sua vida. Ele não duvidou e ele não fraquejou. Apesar dos obstáculos enfrentados por ele, Abraão creu. E o nosso desafio essa noite, meu irmão, minha irmã, é a gente refletir um pouco a partir das experiências de Abraão. E para a gente iniciar, vou pedir a você que volte ali naquele texto, no versículo 18, e Paulo ele já inicia com uma declaração muito interessante. Ele diz que Abraão esperou contra a esperança. E eu pergunto para você, o que viria a ser esperança? Como você definiria esperança? Pense alguns segundos a respeito disso. Eu penso que para a gente entender um pouco melhor o que Paulo quis dizer com essa afirmação, a gente precisa refletir um pouco a respeito do que é esperança. De forma conceitual, a esperança, ela é esse sentimento que vê como possível, como viável, o alcance de algo que se almeja, que se deseja. Alguém já disse que a esperança é o alimento da alma. E realmente, se a gente for parar para pensar, a esperança é um elemento muito importante para a vida. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa desesperada, desanimada, angustiada. A falta de esperança, ela nos faz entrar em crise. E existem pessoas que, inclusive, perdem a vontade de viver. Refletir sobre a esperança nesse momento, eu diria que é muito pertinente para nossas vidas, dado a situação global que temos acompanhado nesse tempo. Nós estamos
vivendo tempos de muitas incertezas. Os tempos são difíceis, meus irmãos. E nós temos observado que muitas pessoas, elas estão angustiadas e desesperadas porque depositaram a sua esperança nos seus planos para esse ano de 2020 e depositaram a sua expectativa nas suas ações profissionais, e acontece que tudo mudou. E nós temos visto pessoas atribuladas e sem ânimo por falta de esperança. Nós temos acompanhado e observado que até algumas das autoridades mais poderosas da terra têm se calado por não saber o que dizer e têm se paralisado por não saber o que fazer. Os tempos são difíceis e a verdade é que até esse momento o cenário não aponta uma solução. Não há nesse momento uma saída para a crise que estamos vivendo. E quando pensamos nisso, nós entendemos o desespero de muitas pessoas, pois a esperança do mundo, ela é fundamentada na capacidade de se alcançar uma solução, na possibilidade de se atingir o alvo. E nós temos visto que nesse momento não há ainda essa saída e não há ainda essa solução. E sem essa possibilidade de resolução, consequentemente, não há esperança para as pessoas. E é importante a gente entender esse raciocínio, porque quando a gente volta então para o início do texto e a gente analisa melhor a fala de Paulo, quando ele diz que Abraão esperou contra a esperança, a gente entende que a esperança de Abraão, ela não era baseada em lógica. Apesar da falta de, talvez, sentido circunstancial, Abraão continuou esperando, porque a esperança de Abraão, ela não estava fundamentada nas circunstâncias, ela estava fundamentada em Deus, nesse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Eu acho maravilhoso quando a gente lê Jeremias capítulo 29, versículo 11, quando o próprio Deus diz o seguinte para cada um de nós: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Talvez você, como tantos outros, fez os seus planos, o seu planejamento para esse ano de 2020, e você viu o seu planejamento, as suas perspectivas irem todas por água abaixo, e talvez isso lhe frustrou, lhe angustiou, e você está hoje em uma situação de desespero. Mas nós precisamos lembrar hoje que os planos de Deus nunca são frustrados e que Deus tem planos de esperança para cada um de nós. Precisamos nos lembrar disso essa noite, meu irmão e minha irmã. Eu acho lindo uma conversa que o salmista tem com a sua própria alma. Está lá no Salmo 42, versículo 11. E ele inicia essa conversa dessa forma, perguntando o seguinte para a sua alma: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Irmãos, precisamos
depositar a nossa esperança no Senhor. O nosso Deus, Ele é maior do que a lógica, do que a razão, do que as estatísticas, do que as probabilidades contrárias. O nosso Deus é maior do que o coronavírus. E nós precisamos nos lembrar disso essa noite e fazer como o salmista fez. Precisamos colocar nossa esperança no Senhor. E além de colocar nossa esperança no Senhor, nesse Deus maravilhoso, que reina soberano sobre todas as coisas, nós precisamos crer, apesar de todas as dificuldades. Assim como fez Abraão. Eu percebo na fala de Paulo, pelo menos dois obstáculos, dois adversários de Abraão, dois fatores opostos à fé de Abraão naquele momento: o tempo e as circunstâncias. A gente precisa entender que quando Abraão recebeu a chamada de Deus, lá no capítulo 12 de Gênesis, você vai ler, se você for lá na Bíblia, na sua Bíblia, você vai ver que Abraão saiu da terra de Harã. No versículo 4 do capítulo 12, você vai ver que Abraão tinha 75 anos, quando então ele respondeu ao chamado do Senhor. E aqui no relato de Romanos, Paulo deixa muito claro que Abraão já tinha quase 100 anos e ainda aguardava pela promessa. E nós precisamos pensar e perceber isso, meus irmãos, 25 anos esperando a promessa. Nós sabemos que esperar não é fácil. Eu lembro que no início desse tempo de quarentena, num primeiro momento, nós fomos direcionados a ficar certo tempo reclusos em nossas casas. Mas ali ao final, quando aquele primeiro momento estava acabando, essa quarentena foi redobrada e esse tempo depois novamente foi avançando. E eu me recordo muito bem de ver algumas pessoas comentando ali naquele início de quarentena que elas iriam aproveitar esse tempo para fazer reparos em casa, ajeitar algumas coisas da sua vida pessoal que estavam sem atenção. E você percebia, de certa forma, até um certo ânimo nas pessoas em poderem fazer isso. Mas acontece que o tempo foi passando e nós já estamos aí há um bom tempo de quarentena. Muitas das coisas ainda não estão funcionando e nós já vemos as pessoas agoniadas, nervosas. Porque com o passar do tempo, meus irmãos, a situação vai se complicando. Aquilo que no início era engraçado, ou talvez nos dava ali uma perspectiva de fazer algumas coisas que nós não estávamos tendo tempo de fazer, já não tem mais a mesma carga emocional para a gente, já se torna pesado. E isso nos lembra, meus irmãos, que o tempo, ele é um dos maiores provadores dos nossos sentimentos e da nossa fé. E além do tempo, nós precisamos atentar e perceber que as circunstâncias da vida de Abraão naquele momento eram circunstâncias muito adversas. Deus falou para ele que ele seria pai de muitas nações. Mas você imagina, Abraão nesse momento em que nós lemos aqui da palavra do Senhor, ele já tem quase 100 anos. Já se passaram 25 anos desde a palavra do Senhor para ele. O seu corpo já não é o mesmo, ele já está velho. E é interessante que Paulo ele diz que o corpo de Abraão já estava amortizado. Ou seja, ele já estava numa situação bem difícil de acreditar que ele poderia ser pai. Muito mais pai de muitas nações. E de igual forma, sua esposa Sara também tinha idade avançada. E para completar ainda mais a dificuldade,
ela era estéril, ela não podia ter filhos. E a gente precisa entender e recordar que naquele tempo, meus irmãos, não havia tratamento de fertilidade. Essa condição ela era irreversível aos olhos humanos. E todas essas situações, tempo, as circunstâncias adversas, elas, humanamente falando, elas não davam para Abraão nenhuma condição ou nenhuma razão para crer. Tudo era desfavorável. E é interessante a gente observar que, além de mencionar isso, esse cenário, Paulo também nos alerta para perceber que Abraão levava em conta todos esses fatores. Ou seja, Abraão sabia exatamente das dificuldades enfrentadas por ele sabia do seu corpo, ele sabia da situação do corpo de sua esposa. Isso é muito interessante para a gente, porque nos faz entender, meus irmãos, que a fé de Abraão, ela não era uma fé ingênua, não era uma fé alienada. Ele entendia perfeitamente o cenário que ele tinha ao seu redor. Ele conhecia e percebia todas as dificuldades. E por isso, eu penso que quando o próprio Paulo menciona na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, quando ele diz que nós vivemos por fé e não pelo que vemos, eu entendo que ele não está querendo dizer que nós devemos ser alheios às coisas que nos rodeiam, à realidade que nos rodeia. Eu entendo que nós precisamos sim fazer como Abraão e considerar as circunstâncias ao nosso redor. Por isso, nesse tempo, nós temos que atender às diretrizes das nossas autoridades, nós temos que usar máscaras, nós temos que fazer uso do álcool gel. É justamente por considerar as circunstâncias que nós, por exemplo, não estamos ainda nos ajuntando presencialmente como igreja. Nós estamos entendendo as circunstâncias ao nosso redor e essas dificuldades que nos rodeiam. Entretanto, os nossos olhos estão voltados e firmados no autor e consumador da nossa fé. E isso nos dá esperança de vida, esperança para seguir. Isso alimenta a nossa fé. Do Senhor vem o ar que nós respiramos, a provisão que nós precisamos e o nosso sustento emocional e espiritual. Nós precisamos nos lembrar disso. Nós sabemos, meus irmãos, que os tempos e esse momento que vivemos é um momento difícil, é um momento de crise. E precisamos também lembrar que nesses momentos de dificuldade, de crise, é onde a nossa fé é provada. Tiago, ele diz o seguinte na sua carta. Ele diz que a provação da nossa fé, ela produz perseverança. Perseverança tem a ver com constância, firmeza, resiliência. Então, nesse tempo, meu irmão e minha irmã, que estamos passando por esse momento de crise, nós estamos tendo a nossa fé provada. Não tenha dúvida disso. E precisamos nos voltar para o Senhor, para o autor da nossa fé, para que Ele nos fortaleça. E eu faço uma pergunta para você nesse tempo. Como que essas incertezas e essas adversidades desse tempo que nós temos vivido têm impactado sua fé? Faça essa reflexão nesse momento. É importante que cada um de nós entenda que podemos aprender e crescer, mesmo em meio a essas dificuldades todas que estamos vivendo e presenciando.
E é importante, meus irmãos, que a gente se coloque diante do Senhor e permita que Ele analise a nossa alma e nos ajude a melhorar naquilo que nós precisamos nesse tempo. É um tempo de crise, mas é um tempo também de crescimento para mim e para você. E não só de crescimento, mas é um tempo também de fortalecimento no Senhor. Eu acho tremendo quando eu leio esse texto e esses versos de Paulo falando sobre Abraão, e você imagina todas as dificuldades que ele enfrentou, a sua idade avançada, a idade avançada de sua esposa Sara, o ventre morto de sua esposa, incapaz de gerar vida, 25 anos aguardando pela promessa se cumprir. E você tem que imaginar que nesse contexto de Abraão, cada ano que se passava se tornava aquilo mais difícil, porque ele ficava mais velho. E é incrível quando a gente lê esse relato de Paulo e a gente analisa todas essas situações, esses detalhes do contexto de Abraão, que naturalmente apontavam para uma situação de desânimo, de desespero. E a Bíblia diz, quando a gente leu aqui, que Abraão não deu lugar à incredulidade na sua vida. Ele não só não deu lugar à incredulidade, como ele também não duvidou. Ele não fraquejou. E se não bastasse tudo isso, ele ainda se fortaleceu nesse tempo. Isso é impactante para a minha vida, porque existem momentos em que a gente sabe que o tempo vai passando e a nossa fé vai se enfraquecendo, o nosso ânimo vai se desfazendo, e às vezes tudo que a gente quer é acabar com aquele momento antes que a gente perca totalmente nossas forças. Você com certeza já passou por uma situação em que você se sentiu assim. Mas é fantástico quando a gente analisa que, mesmo diante de todo esse cenário, todos esses obstáculos, Abraão não apenas não duvidou, não apenas não fraquejou, mas ele se fortaleceu. Isso é incrível. Isso é tremendo. Porque a nossa tendência natural é se desgastar com o tempo. É perder energia. É se cansar. E eu penso nesse exemplo de Abraão, e eu lembro de um outro personagem bíblico. E se você tem sua Bíblia aí, por favor, abra no livro de Josué, capítulo 14, a partir do versículo 7. Nós vamos ler rapidamente o relato de Caleb. E ele diz assim: Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades-Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. E por isso naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época.
Que coisa assombrosa. A gente acabou de refletir de como Abraão, apesar de todos os obstáculos, manteve firme sua fé e se fortaleceu durante 25 anos, esperando pelo cumprimento da promessa do Senhor em sua vida. E nós acabamos de ler o relato de Caleb, que recebeu uma promessa aos 40 anos de idade e esperou 45 anos para ver essa promessa cumprida, e da mesma forma, ele não perdeu energia, ele não se desanimou, pelo contrário, ele se fortaleceu no Senhor durante esse tempo. E talvez você esteja se perguntando, o que acontecia com esses homens que, mesmo diante de situações tão complicadas e cenários complexos e adversos, e diante de tantos obstáculos, esses homens, ao invés de perderem energia e se cansarem e se fatigarem e perderem sua fé, como talvez muitos de nós o fariam, o que acontecia com esses homens que eles ganhavam energia nesse tempo? Eles ganhavam vigor e força. E eu creio que a fala de Isaías, no capítulo 40, versículos 29 a 31, nos ajuda a esclarecer essa questão. Isaías diz o seguinte: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que coisa maravilhosa, que promessa maravilhosa para mim e para você, especialmente em tempos difíceis como esses que nós estamos vivendo. Se nós colocarmos os nossos olhos no Senhor e esperarmos por Ele, Ele renovará nossas forças, Ele nos dará novo vigor. Isso é tremendo, meus irmãos. E eu acho fantástico perceber que a palavra renovo, aqui utilizada por Isaías, ela originalmente é a mesma palavra que tem o sentido de, por exemplo, trocar de roupa. Então, você imagina você numa situação em que você está fazendo uma atividade até que sua roupa fica suja. O que é que você faz? Você troca a sua roupa, você coloca uma roupa limpa e você se sente renovado. Essa é a ideia de Isaías com essa palavra. Então, a promessa para mim e para você, e a palavra de encorajamento para mim e para você essa noite, é que se a gente colocar os nossos olhos no Senhor e esperar por Ele, todas as vezes no decorrer da nossa caminhada que nós estivermos sem forças, o Senhor nos dará novo vigor. E nós poderemos seguir caminhando. No capítulo 11, versículo 28 de Mateus, eu lembro aqui que Jesus faz um convite que com certeza ele permanece válido e vivo para mim e para você hoje. Ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto nós iremos escutar essa canção, reflita a respeito disso que conversamos. Deixa o Espírito Santo falar com você. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Irmãos, talvez você esteja vivendo um momento em que você percebe que você está ficando sem energia. Talvez você esteja se sentindo sobrecarregado, fatigado, sem forças. Talvez cada dia que passe os obstáculos e as dificuldades dessa situação toda que nós temos vivido tem destruído a sua esperança. A palavra do Senhor para mim e sua vida hoje é: coloque os olhos em Deus. Espere pelo Senhor. Ele que sustenta a sua vida. Ele pode livrar você. E Ele com certeza quer renovar suas forças para que você continue sua caminhada. Os tempos são difíceis, meus irmãos. Nós não podemos ignorar as circunstâncias ao nosso redor. Mas precisamos lembrar que a nossa fé, ela é fundamentada e centrada em Deus e não nas circunstâncias que nos rodeiam. Se colocarmos os nossos olhos no Senhor e esperarmos por Ele, por sua graça e por seu poder, com certeza iremos sair desse tempo melhores do que entramos. Os nossos relacionamentos sairão fortalecidos. Iremos sair mais íntimos do Senhor e com uma fé renovada. Ore comigo nesse tempo. Senhor Deus e Pai, nós entregamos ao Senhor, Pai, a Tua palavra que foi ministrada, Senhor, que o Senhor possa estar aplicando ela aos nossos corações. E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor possa estar fortalecendo a fé do Teu povo, nos ajudando, Senhor, a olharmos para o Senhor e lembrarmos do Teu poder. Renova, Senhor, nossas forças. Renova a nossa esperança essa noite, Pai. E nos ajuda, Senhor, a caminharmos firmes, sem duvidar, até o final desse tempo e depois dele também, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por Tua graça e por Tua força, Senhor. Assim agradecemos. Amém. Que tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti.
Meu irmão, minha irmã, deixe o seu like aí nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, que Ele possa renovar suas forças e te dar esperança nova essa semana. E gostaria de deixar alguns avisos, que vocês possam se lembrar que os dízimos e as ofertas, elas estão acontecendo através dos dados que nós temos passado aí. Você deve estar recebendo na tela na sua tela os nossos dados bancários para as transferências de dízimos e ofertas. Nós também gostaríamos de lembrar que a nossa próxima transmissão ela vai acontecer nessa quarta-feira às 19h30. Você vai acompanhando aí essas informações também. Não se esqueça também, meus irmãos, que teremos transmissões pelo Facebook todas as manhãs às 7h da manhã. Isso seria pelo Facebook. E um último aviso é relativo ao nosso Em Casa virtual. Não deixe de participar, tem sido um tempo muito abençoador. E converse aí com o pessoal do seu Em Casa, mantenha contato virtual e que o Senhor possa dar uma semana abençoada para vocês e Deus abençoe. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. E cada a repartir, compartilhar o dom que recebeu. E cada a servir, a entregar o amor do nosso Deus. Servir a Deus servindo aos outros, indo além e se dispor. Deus trabalha no pequeno e grande. Plantamos fé colhendo amor.